Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Le damos la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy tenemos una ponente muy especial y quiero que seas tú quien se presente, Liana. Adelante. Boa noite, eu me chamo Liana Pires Santos, eu trabalho no Brasil, em São Paulo, capital, com ecoterapia e vou tentar falar com vocês um pouco da ecoterapia e autismo. Muito obrigada pela atenção, sejam bem-vindos. Ok, adelante. Pues, Então, vou abrir minha aula agora, tá, Alejandro? sí, Combinado? ya puedes compartir tu presentación. Adelante. Sim, sim. Aberta para todos, certo? Ya, perfecto, muy bien. Sim. Então, nós vamos falar um pouco da ecoterapia, que é o termo que a gente usa no Brasil para equinoterapia, né? É uma nomenclatura brasileira, e o transtorno do espectro autista, né? E os distúrbios de comportamento relacionados a estes, né? No começo da aula, eu falo um pouco da definição do autismo, né? Então, o autismo é uma desordem global do desenvolvimento neurológico. Hoje, mais e mais, 80% a 90% deixam claro o impacto genético do desenvolvimento do autismo. O transtorno do espectro autismo é uma condição que está caracterizada por um conjunto de sintomas. Não conhecemos ainda com exatidão as causas etiológicas, mas sabemos muito bem quais são os sintomas de uma pessoa com autismo. No entanto, hoje, a partir do DSM, né, do código DSM-5, publicado em 2013, a gente tem uma outra referência do espectro autismo, né? Na maior parte das vezes, o autismo é genético, ou seja, decorre da marca genética de seus pais, uma mutação genética ocorrida na própria criança. O que a gente pode designar, como vocês vão ver aqui na minha palestra, é que existem marcadores genéticos para as crianças que realmente apresentam o espectro do autismo. Oi? Adelante. Oi, posso continuar? Sim. Portanto, nós temos 80% a 90% de marcadores genéticos, de impactos genéticos. Nas atualidades, a gente tem essa corrida nos Estados Unidos muito grande para a descoberta do gene específico. Existe um brasileiro na Califórnia, que também é pai de um autista, e por uma grande coincidência, este brasileiro chamado Alisson é pai de um autista que eu atendi na ecoterapia. Ele é o líder, hoje em dia, o Alisson, dos Estados Unidos, na Califórnia, é o líder de colocações e artigos em marcadores genéticos do autismo, né? Hoje ele já conseguiu, na verdade, o Alisson tem mini cérebros na Califórnia, um laboratório na Califórnia, e ele consegue realizar, colocar subdivisões para a gente saber quais são esses marcadores genéticos. Já foram identificados mais de 1.000 genes associados ao autismo. Ou seja, o espectro autista é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina. Se vocês tiverem interesse, eu posso encaminhar para você, Alejandro, depois da minha aula, a lista, que é uma lista muito grande, desses marcadores genéticos. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que mãe depressiva é um marcador genético, pais com espermatozoide acima de 50 anos de idade, figura paterna acima de 50 anos de idade, outro marcador genético. Obesidade materna, outro marcador genético. Então, hoje a gente tem uma série de marcadores genéticos que, sim, intensificam e nos deixam claro a possibilidade, né, de que essa criança, então, desenvolva um autismo.
Passando em frente, como eu falei, um grande divisor de águas na reabilitação, de modo geral, foi em 2013 a vinda do Manual Diagnóstico Estatístico Transtorno Mental, o novo DSM-5, onde ele traz uma outra realidade para o autismo, onde ele evidencia o autismo como uma doença neurológica e quando ele realmente coloca a questão do transtorno do espectro autista, né? Então, hoje a gente sabe que o autismo está no espectro, né? E a gente tem algumas características muito significativas. A primeira delas, para a gente ter como sintoma significativo para diagnóstico de autismo, a gente sabe que vai sempre existir um déficit na reciprocidade socioemocional. Ou seja, a interação social vai ter uma grande dificuldade de se estabelecer, né? Vai ter a redução de compartilhamento de interesses, emoções, afetos, ou seja, o grande alerta do espectro é a sociabilidade. O segundo vai estar sempre relacionado, sintoma muito importante, aos comportamentos comunicativos não verbais, usados para interação social, variando de comunicação verbal ou verbal com alta normalidade, com pouco contato de olho, em linguagem corporal e uso de gestos atípicos, né? Então, o que a gente sabe? Número 1, o espectro autista vai ter um grande problema da sociabilidade. Número 2, ele vai ter um problema significativo na comunicação e na expressão dessa comunicação verbal. O contato de olho vai estar prejudicado. Portanto, a linguagem e a comunicação vão estar prejudicadas. E o número 3, o déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Por exemplo, com a dificuldade de ajustar seu comportamento para contextos sociais. Poder compartilhar brincadeiras imaginativas, fazer amigos. Ou seja, a situação da desenvoltura da sociabilidade, das relações sociais, vão estar muito comprometidas. Pontos importantes a serem observados. Na área motora, a gente vai perceber o uso de falas e estereotipias ou situações de ecolalia, sejam elas flapping, que é esse chacoalhar das mãos, sejam outras estereotipias, como alinhar brinquedos, né? Como ecolalia, a repetição. Muitas crianças com transtorno com TEA repetem frases de desenhos animados. Você vai perceber muito essa ecolalia. E na área comportamental, a gente vai perceber a insistência nas mesmas coisas, a inflexibilidade, os padrões de ritual, de comportamento verbal ou não verbal, um sofrimento extremo para pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões de pensamento rígido, rituais de saudação específicos, necessidade de fazer o mesmo caminho e seletividade alimentar. Transtorno espectro autista tem ritual de alimentação também. Interesses fixos restritos, anormais, apego com objetos incomuns. Eu tive muitos, a minha vida toda, eu tenho até hoje, pacientes autistas que se apegam à tampinha de garrafa, à lata de sardinha, a objetos que eles têm que permanecer na mão, DVD, só fica com aquele DVD na mão, ou um joguinho, né? Então, esses interesses fixos ficam muito claros, identifica-se muito com a insistência dessas rotinas e padrões, né? Esses interesses fixos são sempre restritos e anormais, com apego a objetos incomuns, como eu falei. Uma hiper ou uma hiporreatividade a estímulos sensoriais, como, por exemplo, barulho, som, fascinação por luz, movimento. Eu tive muitos anos uma pacientezinha minha da ecoterapia que eu observava as luzes e então entrava em estereotipia, né? Então a gente sabe que existe uma hiper, ou ela é extrema ou ela é hipo,
reatividade e estímulo sensorial, né? Fatalmente, eles vão ter uma alteração sensorial. A idade. Algum tempo atrás, a gente acreditava que o autismo se manifestava após os 2 anos de idade. Hoje, a gente sabe que a manifestação do autismo pode ser observada a partir, com sinais muito claros, a partir dos 12 meses de idade. Contudo, como é que a gente tem muita queixa na ecoterapia? As mães chegam lá e falam, ele não tinha nada, ele só ficou assim agora. Por quê? Porque quando ele é um bebê muito pequenininho, ele tem pouca demanda social, ele tem pouca exigência de interação social por parte da iniciativa dele. Ele é protegido pela família, né? Existe um cuidado inicial muito grande, né? Então, normalmente, assim, de uma forma tão tenra, os primeiros sintomas do autismo, né, do espectro. Mas a gente sabe, sim, e existem hoje no Brasil, muitas pesquisas. A gente tem uma universidade no Brasil que faz uma pós-graduação só nisso, um mestrado, só de transtorno do desenvolvimento. E realmente ela faz aquela leitura do scanner do contato visual e a antecipação do berço, né? O bebê com autismo, né, do espectro, ele não se antecipa, ele não busca o contato como outro bebê. Então, existem muitos registros hoje que controlam isso, sim, que a partir dos 12 meses você consegue observar sinais claros de distanciamento. O DSM-5, como eu falei para vocês, também deixa muito claro as condições de comorbidades associadas ao autismo. O que são essas comorbidades? São doenças que podem aparecer juntamente com o espectro autista. O manual registra comprometimento intelectual concomitante, né? Então, a gente tem, sim, um índice. Hoje, a gente pode falar que a gente tem um índice de 70% de crianças com a questão do TEA, que realmente também se manifestam comprometimento intelectual, deficiência intelectual ou alguma dificuldade cognitiva, comprometimento da linguagem, que pode ser também uma apraxia significativa, uma condição genética ou fator ambiental, ou um transtorno de neurodesenvolvimento e uma catatonia. O que é a catatonia? É o estado da apatia significativa. O que é a apraxia? Não conseguir converter o pensamento em palavras. O que a gente sabe hoje? A gente pode dizer claramente, e os estudos mostram, que 3 mundialmente, esse levantamento está bem atualizado, está relacionado ao fator ambiental. Então, essa criança pode ter um gatilho, né? Uma predisposição ao TEA, como a gente fala. Hoje a gente usa no Brasil muito esse termo de marcador genético para o autismo, para o espectro. E o fator ambiental é o gatilho que desencadeia, então, essa corrente de sintomas significativos do TEA, né? Seguindo em frente, uma coisa que eu acho bem importante a gente falar quando a gente fala de autismo são as crises de birra, que acontecem muitas vezes. Eu vou dar um exemplo de um quadro clínico durante a minha aula, mas a gente vai perceber que essas situações de crises de birra, né, que a gente diga, ou atuações comportamentais, acontecem em N situações e mesmo também no cavalo, né? E a dificuldade da atenção compartilhada. Ora, por que a gente tem tanto problema de crises de birra e de atenção compartilhada? Porque eles têm um prejuízo significativo nas funções executivas. O que isso significa? Isso significa que 2 partes significativas
da função executivas estão extremamente prejudicadas dentro do transtorno do espectro autista. A primeira dela, a capacidade inibitória, né? Que seria a gente permitir que a gente se concentre apenas no que é importante. Quer dizer, eu tenho uma concentração específica, eu consigo ter concentração para ficar dando essa aula para vocês agora. E se passar aqui um barulho, ou se tiver um agente distrator, uma figura fundo, eu não vou prestar atenção, porque eu estou prestando nessa aula que eu estou dando para vocês. Essa capacidade inibitória acontece a partir de uma função executiva, que é uma área dentro do cérebro. O autista tem um grande prejuízo nessa capacidade inibitória. Ou seja, ele não vai conseguir, se passar uma borboleta aqui do lado, ou um barulho, ele vai se distrair. E a outra, e eu acho que é a primordial para a gente estudar quando a gente fala de autismo, é a capacidade do planejamento, que é uma das mais importantes da nossa organização mental, que deixa a gente tratar, conversando conosco mesmo, da flexibilização do que a gente vai fazer passo a passo. Ou seja, essa capacidade de planejamento deixa claro para a Liana, depois dessa aula, eu vou beber uma água, ou vou pegar e olhar meus e-mails. Isso é uma condição que eu faço quando eu consigo lançar um planejamento na minha função executiva, uma flexibilidade do meu planejamento. As crianças com autista não têm o planejamento, gente. São essas noções do apego à rotina inflexível. Essa perspectiva de futuro, da flexibilidade do futuro, está extremamente prejudicada no espectro autista, né? Ele está estruturado na base da memória. Ele sabe que ele deu essa aula aqui com a tela verde e depois ele bebe água. Então, se eu mudar essa rotina, ele não consegue ter essa flexibilidade, porque a função executiva está prejudicada. A base dele é sempre a memória. Por isso ele é ritualístico. O autista é ritualístico porque a função executiva dele está prejudicada, porque a função executiva dele trabalha só com a memória. Além do mais, quando algo tem a necessidade de adaptação, novo comportamento, ele se perde, porque ele não consegue ter a flexibilização. Ele só trabalha por memória. Então, ele vai ficar nervoso. Se você falar, não, depois da aula da Liana, você não vai beber água, ele vai ter um problema, porque ele vai sempre seguir o ritual, porque ele vai trabalhar na memória. Flexibilizar é muito difícil para ele. Logo em seguida, eu deixo claro para vocês que uma possibilidade de compreender o grande déficit do TEA é o prejuízo da imaginação, né? A imaginação, ela está diretamente ligada à memória. Ela é fundamentada com a memória. Eu fico pensando que eu vou à praia passear, ou que eu vou comer uma comida deliciosa. Isso é imaginar, né? De novo, uma função executiva, que no espectro autista está prejudicada. Assim, quando o autista acorda, ele fundamenta a sua expectativa com relação do que vai acontecer no dia, baseado em informações como comer algo, pegar tal caminho, chegar à escola, fazer lição, voltar para casa, realizar sempre a rotina a partir da memória. Quando qualquer coisa sair do planejado, do script, ele não vai conseguir lidar com essa possibilidade. Por quê? Porque essa seria uma explicação baseada na função executiva, a flexibilidade. Ele não consegue projetar o futuro, o planejamento fica difícil. Portanto, desencadeia-se a crise de birra. Vale lembrar que tirar aquilo que nós gostamos é equivalente a uma punição.
E a punição traz sempre consequências, como agressividade ou situações de comportamentos atípicos. Então, quando ele perde o que ele está habituado, como a função executiva está muito rasa, ele entende que isso é uma punição. Sair da rotina é ruim. Então, eu vou desencadear uma crise de birra, ou uma situação de acting out, a gente fala. Uma situação onde ele vai atuar, né, junto ao adulto. Ele vai ter realmente uma crise de birra, ou vai mostrar de alguma maneira de que aquele ritual tem que ser cumprido. Rotina. Portanto, as crianças, os portadores de espectro autista, sentem-se muito confortáveis quando a rotina é estruturada e quando ele consegue prever o que vai acontecer. Quando futuro é reservado à repetição do que lhe é agradável, usando, por exemplo, a palavra reforçador. Ou seja, é muito reforçador para um autista manter uma rotina estruturada. Então, se ele puder ter, a gente aqui no Brasil usa um termo que eu imagino que vocês devem usar também aqui. A gente faz uma rotina visual. Uma rotina visual para o autista que ele vai no cavalo. Então, o cavalo dele é o trovão, a cristal. Então, ele vai toda segunda-feira montar o cavalo, vai ter a figurinha do cavalo. Essa é a rotina visual dele. E a gente também realiza aqui histórias sociais. As histórias sociais, elas contam, né, para as crianças com espectro autista a estrutura do que vai acontecer a seguir. A rotina visual, se você entrar no Google e digitar visual routine, você vai achar milhões de opções de rotina visual que vocês podem adaptar na ecoterapia para fazer com os seus praticantes, né, seus pacientes de cavalo. É também recorrente nos processos de intervenção que a mudança da rotina pode acontecer. Mas quando ela for apresentada com detalhes antes de ocorrer, fica muito mais fácil para a criança saber o que vai acontecer a seguir, né? Na psicomotricidade, né? A gente trabalha muitos elementos psicomotores, né? O que é a psicomotricidade? Eu imagino que vocês aí também deem esse nome. Psicomotricidade é o estudo do área motor junto com a área psicológica, né? A gente acredita que todas as situações motoras estão relacionadas ao emocional. É isso que a psicomotricidade acredita. E eu acredito que a ecoterapia é uma terapia extremamente psicomotora, né? Então, a gente vai trabalhar durante a ecoterapia o esquema corporal, a imagem corporal, as noções de espaço, as noções de tempo, de ritmo e as praxias, né? Os sinais não verbais, as mímicas faciais, as comunicações, né, de atitude postural extraverbal. Ou seja, a gente vai trabalhar na ecoterapia com o espectro autista toda a percepção ambiental envolvida, né? Aquele estar no cavalo e aquele continente, né? Ele vai ganhar muita consciência corporal à medida em que ele está montando numa outra situação sensorial, né? Vamos lá. Então, a ecoterapia e os aspectos intelectuais. A gente sabe que a ecoterapia, né, é uma atividade absolutamente vivencial, né? Para uma criança com TEA, ele realmente vai vivenciar, ele vai experienciar a situação sensorial de estar ali montado sobre aquele cavalo. É uma nova proposta de compreensão da inteligência, através de habilidades adaptativas. Ele vai subir sobre o cavalo e vai ter a sensação de controle de corpo sobre aquele cavalo. Utilizando, então, a dinâmica das funções cognitivas. Ele vai poder experienciar que se ele pender mais para cá, vai ser difícil equilíbrio no cavalo. Que se ele fizer isso aqui, vai ser difícil equilíbrio no cavalo. Portanto, a percepção da imagem corporal e a consciência corporal vai estar significativamente estimulada.
Eu vou ter um input muito grande de consciência corporal. A ecoterapia vai favorecer a observação e estimulação do desenvolvimento intelectual, através de respostas corporais, certo? Risco do distanciamento afetivo. Crianças portadoras de necessidades especiais respondem menos às estimulações. Muitas vezes as mães apresentam dificuldades em brincar com seu filho. A mãe, não reforçada pelo filho, diminui a disposição para brincar e responder à expectativa dessa criança. Criança com pouco contato com a mãe, baixa estimulação sensorial. Muitas vezes isso pode acontecer. Um prejuízo, portanto, no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. É nesse momento que a gente fala do gatilho ambiental no espectro autista. A gente pode receber esse tipo de paciente na ecoterapia onde ele tem uma baixa estimulação. Ou ele tem a baixa estimulação, ou ele vai ter uma superproteção, onde a criança recebe muito mais cuidado do que ela precisa. Protegendo tanto, reduzindo tanto o ambiente, dificultando os potenciais. Então, ele vai subir no cavalo e ele vai ter muito medo, ou vai ficar muito instável para subir nesse cavalo. Por quê? Porque lá no primeiro exemplo, ele tinha pouco estímulo, né? Aqui ele tem estímulo demais, exacerbado. Ele está ficando muito indefeso, tanta superproteção. Qual é o ideal? O ideal é o equilíbrio, é o adequado. A criança, a família, conhece bem as dificuldades, as possibilidades e consegue mesclar as ações com as limitações e a autonomia da criança. Ou seja, ele vai lá para o cavalo e essa família vai acompanhar de forma tranquila. O cavalo, compensando as estimulações que eu acabei de falar. Como que o cavalo vai fazer com essa compensação? O cavalo responde com a sua linguagem corporal a todos os estímulos do praticante, como eu falei. Estabelecendo assim uma interação com ele, um contato afetivo significativo. Portanto, se a criança fizer isso, né, ela vai perceber a interação com o cavalo. O cavalo aceita incondicionalmente o praticante, melhorando, portanto, sua autoestima. Estabelecendo, então, uma situação propícia para a percepção de estímulos sensoriais. Mais e mais, se eu parar o cavalo, ele vai fazer um movimento para que eu continue tocando esse cavalo, né? Aqui um exemplo, eu coloco sempre essa foto. Essa é uma égua que eu trabalho chamada Cristal, eu gosto muito dessa égua, e ela está dentro do território dela. Eu não sei como chama aí, cocheira ou baia, a casa do cavalo, né? E aqui eu coloco muito, né, essa portinha aí para a gente lembrar da importância do diagnóstico diferencial. Dividir aí, né, colocar na porta certa o plano de trabalho para quando eu vou trabalhar no cavalo. É muito similar em algumas situações a criança com déficit de atenção, o TDAH e hiperatividade. Ele é desatento, impulsivo, hiperativo. O TEA, ele vai ter um comprometimento da interação social. Muitas vezes, ele vai parecer, sim, um desatento, impulsivo e hiperativo. Mas vamos lembrar que ele vai ter sempre um componente de comprometimento na comunicação verbal e na atividade imaginativa. Então, quando eu estou ali com aquele cavalo e vou atender meu praticante, eu tenho que fazer um plano de trabalho diferente para uma criança que apresenta um TDAH, um déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque essa criança eu vou trabalhar ritmo, vou trabalhar espaço, mas ele tem uma possibilidade
de comunicação verbal e uma possibilidade imaginativa. E quando eu for trabalhar com o meu TEA do espectro autista, eu vou ter uma criança com comprometimento de interação social, que muitas vezes aparece também no TDAH, mas com déficit significativo de comunicação, muitas vezes, e de atividade imaginativa. Gente, vale lembrar, eu não coloquei aqui o slide, porque senão a aula ia ficar muito extensa, da síndrome de Asperger, né? O espectro, o Asperger, ele vai ter um discurso verbal, ele é uma alta habilidade, né? Ele vai estar muito bem no discurso verbal. Só que ele, de novo, vai ter um problema na função executiva. Ele vai estar muito sensibilizado na interação social. Então, ele vai declarar claramente que ele é um TEA, né? E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? De um menininho, suposto, né? O caso P, com 7 aninhos, que frequenta uma instituição em período integral, escolar e não faz terapias. A dinâmica familiar dele é muito conflitiva. A sintomatologia, ele apresenta riso inapropriado o tempo todo, cospe o tempo todo, cospe também no cavalo, e tem um distúrbio de conduta significativo, né? Ele bate, ele corre, ele tem um déficit de linguagem e comportamentos frequentes de bater no terapeuta, puxar o boné, roupas e assim por diante. Bate nos familiares também, né? Aí ele está numa atividade pulando na cama elástica, ele é bem agitado. O programa proposto para ele é desenvolver a percepção ambiental e a consciência corporal no cavalo, remover e diminuir estereotipias, ampliar o tempo de atenção, tentar desenvolver os aspectos relacionais, a sociabilidade positiva, através de atividades inicialmente exploratórias e imitativas. Ou seja, eu vou trabalhar atividades imitativas. E trabalhar o ritmo. Eu lembro perfeitamente dessa criança, eu trabalhando com argolas, né? As crianças com TEA adoram argolas, para que ele pegasse no ar de forma muito rápida. Ele sempre gostou muito dessa atividade de pegar a argola no ar enquanto estava montado, trabalhando então o ritmo e a frequência. As observações: contornar os problemas da resistência ao toque ou atividade propostas, respeitar a sua necessidade de movimento, favorecer a integração rítmica, sondar as suas fontes de interesse. Esse menino adorava argolas, mas também adorava futebol. Então, eu tinha muitos adesivos de time de futebol. Oferecer um continente, né? Uma situação de setting terapêutico com o cavalo adequado aos meus objetivos. Então, eu tenho que ter um cavalo que combine com o ritmo dessa criança. Não vai adiantar eu ter uma criança com transtorno do espectro autista que seja uma criança que não tenha, né? Esse menino, no caso, era um menino bem agitado. Eu tinha que trabalhar com um cavalo que fosse rápido, né? As estratégicas, didaticamente falando. Fracionar os objetivos. Então, primeiro eu trabalhei as atividades imitativas com as argolas, trabalhar as percepções da montaria através de aspectos sensoriais que envolvem a montar a pelo, sela, manta, alternar ou não o uso do mesmo cavalo. No caso dele, não dava para alternar o cavalo. Alternar a posição das terapeutas durante a sessão e utilizar as técnicas de velocidade stop and go. Inserir objetos sonoros, atuar de maneira sequencial. Para traduzir de uma maneira bem simples para vocês, de uma maneira bem simples esse slide, eu posso dizer para vocês que eu tive minha vida toda, há mais de 20 anos na ecoterapia, uma mestra suíça chamada Hilder Kamenzindi. Quem quiser, depois eu posso mandar o link, o contato dela. Ela está viva, ela mora na Suíça até hoje. Ela já está com muita idade. E para trabalhar com autismo, ela tinha 3 condutas significativas que eu nunca mais vou esquecer na minha vida.
Porque essas 3 condutas funcionam muito bem quando você vai trabalhar no cavalo. A conduta número 1, trabalhar a propriocepção. Então, ela falava para mim com todas as letras, gritando comigo. Sensação, sensação, em inglês. Que era trabalhar aspectos sensoriais, a propriocepção. Como se trabalha a propriocepção com o autista? Você dobra a manta, você põe qualquer objeto em cima da sela, qualquer situação que envolva propriocepção, ele vai ter tomada de consciência. Se ele começou a ficar muito no flap, muito isolado, e está só no mundo dele, pega por um momento e tira o pé dele do estribo. Um pé só, ou 2. Na hora, ele vai criar consciência. Na hora, ele vai tentar encaixar o pé. Isso se chama propriocepção. Trabalhar a percepção de aspecto sensorial na montaria. Eu sempre fiz isso. O segundo, posição. Mudar de posição. O autista trabalha, não esqueçam, com uma rotina espacial. Então, se eu estou aqui do lado direito dele durante a montaria, começou a andar, ele começou a ficar isolado, começou a entrar em alinhamento, em flap, ou fazer barulho, e eu sair do lado direito sem falar nada e for para o lado esquerdo, ele vai perceber que eu mudei de lugar. Fatalmente, ele vai tomar consciência. Então, o primeiro é sensação e propriocepção. O segundo é posição. E o terceiro é velocidade. O stop and go é um exercício muito antigo que eu não sei se vocês usam aí. O nome da técnica é stop and go. Você está andando com o cavalo, você ganha velocidade, você, durante a sessão, percebe que o autista começou a ficar isolado, você aumenta a velocidade desse cavalo, ou mantém essa velocidade e para o cavalo. Chama stop and go. Você stop, você para o cavalo. Na hora, a criança autista tem uma tomada de consciência. Na hora. Na hora. Se eu colocar vocês agora montados no cavalo e começar a aumentar o trote desse cavalo e parar sem falar nada, você vai ter uma tomada de consciência. Porque o autista se acostuma rápido com a situação rítmica do passo do cavalo, né? Então, essas 3 regras aí, essas 3 estratégias para trabalhar com o autista, eu faço há mais de 20 anos e tenho tido um grande sucesso nisso. Então, trabalhe sensorial, propriocepção, posição do terapeuta e velocidade stop and go. Uma outra coisa para chamar o autista, a atenção dele, a consciência dele, é inserir objeto sonoro durante a montaria. Um brinquedinho que seja um gravador, uma coisa qualquer que faça qualquer barulho. Se ele está muito dispersivo, um pequeno objeto que faça algum barulho por um pequeno tempo restrito pode chamar a atenção dele. Atuar de maneira sequencial, seguir uma sequência, né? Lembra que a gente trabalha com eles sempre com uma rotina estabelecida, então tentem seguir uma sequência, né? Os resultados. Ao final de 4 meses, havia mobilizado a equipe e estava muito na questão afetiva. Ele estava muito integrado ao contexto socioafetivo da ecoterapia. Demonstrava intenção de retornar para a montaria, né? Quando ele descia do cavalo, ele queria voltar. Ao final de 8 meses, se eu colocasse diversos cavalos, ele memorizava qual era o seu cavalo. Adequou os seus aspectos de relação com os terapeutas em 50%, atendia as atividades solicitadas, mas tinha uma necessidade da continuidade da orientação familiar. A orientação familiar é um grande calcanhar de Aquiles para o transtorno do espectro autista, né? Você sempre tem que levar em conta e orientar muito bem essa família, para ver o quanto você está conseguindo de evolução ou não com esse caso, né? A bibliografia eu trouxe para vocês um pouco, né?
da onde eu tirei esses temas. Eu coloco aqui para vocês o meu site, o meu Facebook, meu Instagram, meu YouTube. Quem puder, por favor, se inscreva no YouTube. Eu tenho diversos vídeos com crianças montando, então dá para a gente ter uma ideia. O meu WhatsApp está aqui, é o 5511. Quem precisar falar comigo no WhatsApp, eu posso disponibilizar, como eu falei, a lista para vocês de marcador genético, de predisposição ao espectro autista. E eu me coloco à disposição de vocês, se vocês puderem comentar um pouco mais sobre como é que funciona o trabalho de vocês aí no autismo. Tá bom? Muito obrigada. Ok. Diana, muchas gracias. De verdad, muy interesante todo lo que nos cuentas. Deja de compartir tu pantalla para que todos te vean y para que quienes deseen interactuar a través de preguntas o comentarios, este es el momento. También les cuento que los que deseen el número de Liana, yo les puedo facilitar el número y la presentación se las puedo enviar también a sus correos o a su WhatsApp. Entonces, miremos. Pablo, adelante si quieres o tienes alguna pregunta, algún comentario. ¿Con quién? No. Ahorita adelante. Gracias. No escuchaba bien. Te cuento que casi me quería comer este celular para entender. Arrimaba, lo llevaba. Porque para mí es un tema demasiado interesante, porque tú sabes que yo manejo más de 25 niños autistas y es una excelente presentación y una dirección espectacular, pero yo de portugués estuve, no te digo, era como sorda, le ponía un oído, después le ponía el otro. Desculpa. Entonces no sabía qué hacer. Pero bueno, vamos a tratar de que, si ella no me lo pasa, yo le digo a un compañero de la universidad que me lo traduzca. Miles de gracias, Lilian. Dile que un abrazote muy grande, que Diana hizo algo muy lindo, una presentación espectacular y que gracias por su saber. Ok. Diana les entiende, ¿ok? Entonces... Sim, compreendo. Compreendo perfeitamente. Desculpe que eu não falo castelhano, não falo em espanhol perfeitamente, mas compreendo. Ok. Aquí está Ana Luisa, que gracias, algunas cosas no las entendí, pero muy interesante el manejo de los niños con autismo. ¿Alguien más? Julie, muchas gracias. Pablo, parabéns, última palestra. Hola, Alejandro. Adelante. Sí, ¿qué tal? Constanza Núñez te habla. Bueno, pude entender algo de lo que me pareció súper interesante. Te hago una pregunta. Vos hablabas de los 3 conceptos muy importantes para tener en cuenta en cuanto cuando estás abordando un paciente, ¿no? Lo que es la propiocepción, ¿no? La primera parte. Sí. Eso sí. Lo puedo trabajar pie a tierra, ¿no? Y también arriba del caballo. Sí, la sí, segunda parte, si decías posición, ¿no? ¿Escuché bien? ¿Es posición? Sí, posição. Posição do terapeuta. ¿Varían arriba del caballo? Sim. Se o terapeuta vai ficar em um lado, ou à frente, ou outro lado do cavalo, o terapeuta muda de posição. Claro, perfecto. Y el tercero es los cambios de ritmo, ¿no? El stop y el paso avanzando. Isso. Okay. Corre Perfecto. para. Corre y para. En esos cambios de ritmo, ¿no incorporan los círculos? ¿Cambiar de posición para un lado y para el otro? Sim, También. sim. Sim, trabalhamos, sim, sem dúvida. Sim, trabalhamos com formas e círculos, sim. Una última pregunta. ¿Trabajan con anticipadores? O sea, al niño cuando llega se le anticipa toda la secuencia de esta rutina que va a hacer. Sim, eu falei para vocês da rotina visual. Rotina visual. Perfecto.
A gente chama isso de história social aqui, mas ou rotina visual. Você encontra no Google, em todos os lugares, essa rotina visual. Sí, está buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Uhum. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga algún comentario, pregunta? A mí me gustaría preguntarte, Liana, ¿cuánto Sí. tiempo dura una sesión para un chico en este tipo de condición? ¿30 minutos? 30 minutos no Brasil, 30 minutos. Ok, los 30 minutos, como te escuché un poco la parte del tiempo, pie a tierra y después caballo, ¿correcto? Sim, eu costumo fazer 30 minutos no cavalo e 15 minutos, pelo menos, no solo. Alimentação, alimentar o cavalo, encilhar, de 15 a 30 minutos. Então, a gente faz uma parte no solo, né? Que eu chamo de trabalho de solo. E depois 30 minutos de montaria. Ok, y cuando estás tú haciendo este trabajo con los chicos, ¿cuál es tu estrategia personal para conectarte con ellos? Es decir, sabemos que todos los chicos son completamente diferentes, aún con condiciones Sempre o sin tem. condiciones. Ajá. Por isso eu te falei que eu trabalho com centro de interesses. Eu tenho 4 estações de trabalho. Eu chamo de 4 estações de trabalho de solo. Uma delas, todas elas são embasadas nessa autora que eu falei, a Hildegard. Uma é uma mesa de pinturas e propriocepção. É uma mesa que tem as figurinhas que eu falei do futebol, Pokémon, Minecraft. É a mesa de técnicas projetivas. Okay. A outra mesa, a mesa de alimentação, onde a criança vai poder fazer a comida, ralar cenoura, se ele interessar pela quantidade. O autista gosta muito dos potes coloridos. Eu tenho muitas bacias coloridas para ele jogar ração dentro. Então, eles ficam muito nessa mesa. É uma segunda estação. A terceira é aquela que você viu, onde ele está na cama elástica pulando. É a preparação da montaria. Eu chamo de mesa do cavalo, né? Ali você vai ter ferrinho de ranilha, escova de raiz, uma série de objetos da faxina e do trato com o cavalo. E eu tenho um cavalo simbólico, um tambor. Eu poderia ter colocado uma figura na aula. É um tambor, um cavalo finto, onde eles conseguem pular e subir, da cama elástica subir e ficar lá no alto do tambor, simbolizando, preparando a montaria. Então, o trabalho de solo se torna muito interessante porque ele fica dinâmico, Alejandro. A criança vai e pega e cola a figurinha do seu cavalo. Depois faz a comida. Depois pula na cama elástica e sobe no tambor. Depois vai lá e monta no cavalo. E depois desencilha seu cavalo e guarda ou leva seu cavalo para dentro da cocheira, para a casinha, né? Para a baia. Eu não sei se aí chama cocheira ou baia, né? Não sei como se fala em castelhano, né? Mas agora o trabalho de solo tem que ser um trabalho muito focado nas percepções e no centro de interesse da criança, né? Por isso funciona muito a mesa de alimentação, porque eu tenho muitas bacias coloridas, a quantidade dos objetos favorece sensorialmente muito o autista. Eles gostam de trabalhar com quantidade. E eu tenho objeto sonoro também. Perfecto. Então, eu faço trabalho de solo. Ok, y por otra parte, obviamente la ciencia ha hecho que, como nos contabas, pues ya los diagnósticos se pueden hacer un poco más temprano, más o menos 12 meses, un año. Sí. Cuéntanos qué recomendaciones le darías a los padres que están en ese proceso de conocimiento de lo que está pasando con sus hijos, entre ese momento de que es saber y tener el diagnóstico,
mientras no se tiene, ¿qué le recomendarías? Estimulação precoce. A Ajá. criança com 12 meses de espectro autista, bem estimulada, ela desenvolve, sim, um contato de olho, ela não fica tão reativa, hiporresponsiva às sensações, principalmente a percepção plantar, as sensações de função, etc. Estimulação precoce. Aqui no Brasil, para a criança andar a cavalo, montar, a gente tem idade mínima de 2 anos de idade para maturidade esquelética, né, do quadril. Eu não sei vocês aí, mas se a criança quiser fazer um contato de estimulação com o cavalo de poucos minutos, tocar, sentir o balanço, não há problema. Mas a ecoterapia propriamente dita acontece aos 2 anos de idade. Então, o que eu aconselho com 12 meses é estimulação precoce. Muita estimulação. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Ahí vi que alguien quería abrir el micrófono. Ok. Bueno, entonces yo sí te voy a aprovechar otro poquito. Cuéntame, ¿qué opinas de los procesos en los cuales a través de las vacaciones o inclusive en estos de estimulación se vinculan a los niños aparentemente normales con aquellos que tienen alguna condición? ¿Piensas Sim, de esos ciclos que son como carruseles mágicos? sim. Sim, aqui nós também fazemos isso, né? Que é a questão da observação do modelo, né? A criança com espectro autista, quanto mais ela tiver contato com o todo social, a gente falou muito da situação, da importância da imitação, né? Mais ela vai ter modelos sociais, né? Pares sociais, onde ela vai poder se mirar melhor no exemplo, né? Seguir esse exemplo. Então, a gente aqui também faz isso. Aqui a gente tem muita escola que aceita o espectro autista na vida escolar com acompanhantes terapêuticas para fazerem a mediação desses autistas na escola. E na minha ecoterapia, eu tenho grupinhos, eu atendo 3 a 4 cavalos por horário. Né? Eu atendo muito dinâmica de grupo, Alejandro. Eu tenho bastante dinâmica de grupo. Então, a gente tenta fazer isso, favorecer a sociabilidade, a inclusão, né? E a sociabilidade. Espectacular, sí. Estoy completamente de acuerdo y pues ya veo y vivo los resultados hace muchos años. Entonces, bueno, y ahora con respecto a algo que es bastante controversial, y es la parte de la alimentación, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué sugerencias en la dieta de essas personitas? Sim, aqui a gente também tem muito debate sobre a restrição do glúten, dietas específicas para autismo, mas ainda não tem nada concreto, né? A gente não pode comprovar ainda cientificamente de que realmente essa dieta dá um resultado significativo. A gente tem muita comprovação para o síndrome de Down, né? Para o autista, a gente sabe que, de modo geral, dar uma alimentação saudável, tirar o açúcar, etc., é bom para a saúde da criança. Mas a gente ainda não tem nenhuma pesquisa científica confirmando, né, essa questão de melhora. Mas o que a gente tem de novidade são os marcadores genéticos, né, e a disposição neurológica, né, a situação neurológica para o autismo. Mas a restrição alimentar ela é saudável para o desenvolvimento da criança como um todo, né? Então, aqui também alguns pacientes seguem dietas específicas. Okay. No sé si has tenido algún caso donde haya un chico con autismo y su hermano menor o mayor
sea aparentemente normal y acorde a la evolución, que es aparentemente normal, también ayuda mucho al que tiene la condición o el trastorno del espectro autista. ¿Has visto mejoras o beneficios respecto a eso? Se ele tiver um irmão, é isso que você quer dizer? Você percebe a melhora Sí, sí, com sí. ele? Sim, 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 sem dúvida. Isso é um termo que a gente brinca aqui no Brasil, que os médicos falam que a grande indicação é ter um outro filho, né? Ok. Tem muito médico aqui que fala que tem um receituário e que indica, ao invés de medicamento, ter um outro filho, né? Porque aí a família ele vai ter um modelo adequado de divisão, né? Então, essa família também não vai ficar super protegendo tanto essa criança. É uma indicação médica, a gente fala. Sí, 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 Né? sí. Es que básicamente, obviamente cuando hay niños es decir, cuando son hijos únicos a cuando tienen hermanos, ya sean mayor o menor, siempre he visto yo en lo largo del tiempo que hay una muy hermosa evolución gracias al que es aparentemente sano, ¿no? Sem dúvida, sem dúvida. Dividir a atenção é bom para qualquer um. Para um autista, então, melhor ainda. Ya. En otro momento nos mostraste el caballo en un box, en una pesebrera, donde manifestabas los temas de hiperactividad y un poco también como una especie de comparativo con el trastorno del espectro autista. Cuéntanos básicamente en esa parte de foco, eh, ¿cuánto tiempo recomiendas tú que se haga y se genere esos términos de atención? Es decir, muchas cosas de las que te he escuchado y hemos visto en la presentación, está el stop and go, diferentes actividades, alimentar, acariciar, pintar. Pero digamos, cuando ya lo quieres poner en una actividad específica de concentración y de foco, hablando del tiempo, ¿cuánto tiempo logras tú mantener activa la atención de un chico? 10 minutos. 10 minutos. Numa terapia de 30 minutos, 3 atividades propostas estão excelentes. Mais que isso, ele não vai manter a atenção mais que isso. Uma criança de espectro autista, na primeira infância, de 0 a 7 anos, ele vai conseguir ter uma atenção sustentada de 10 minutos, relativamente. Se ele for muito bem trabalhado, 15 minutos. Então, eu sugiro sempre inputs, estímulos, de 10 a 15 minutos. E aí você pode trocar o estímulo. Mas 10 minutos é uma boa resposta. Ok. Y otra parte que siempre hemos manifestado, no sé qué opinas tú, es que debido a diferentes tipos de terapias que transcurren en la vida de estas personas, ¿tú aconsejas que acudan cuando han tenido 1 o 2 sesiones terapéuticas de otro tipo para cuando llegan a los caballos? Es decir, ¿o prefieres que tengan exclusiva ese día terapêutico com os caballos? Não, eu prefiro, aqui no Brasil, de modo geral, a gente prefere que eles façam as outras terapias também, além da ecoterapia. A ecoterapia aqui no Brasil é uma terapia considerada complementar, né? Ela está associada à reabilitação como um todo. Então, ele faz as outras terapias, faz a fonoterapia, faz a psicologia e tantos outros, né? Aqui no Brasil, nós temos muito o método ABA, que é o método comportamental, né? Para o autista, né? Para o espectro autista. Mas algumas outras crianças não seguem o método ABA. Mas, de modo geral, a gente não faz só o cavalo. A gente indica mais terapias para que ele tenha um estímulo maior. Mas isso é uma linha a se seguir, né? Existem muitas contradições ainda a esse respeito. Eu não sei vocês aí, se vocês deixam só o cavalo. Sí, en nuestro caso, pues,
dependiendo las circunstancias o situaciones, a veces cuando no han estado en otro tipo de procesos terapéuticos, a veces llegan es como cansados y con sueño. Entonces, pues una sugerencia y recomendación pues es o adelantar nuestro proceso o cambiarlo de día, dependiendo de los profesionales si se trabaja de forma complementaria, pues es bastante positivo, que se conoce cuál es el ritmo y digamos, esa escala de ascenso, pero cuando ya llegan después de tráfico en Bogotá y muchas otras cosas, pues es diferente. Bueno, realmente quiero darte las gracias. Es muy grato Eu que charlar agradeço. contigo la presentación. Yo no sé, yo creo que hay muchas palabras y muchas cosas que se parecen y evidentemente pues otras que no mucho, pero bueno, está también un poco en el gusto y en la pasión. Eh, si alguien quiere hacer una última pregunta, este es el momento, si no lo que vamos a hacer es despedirnos. Entonces, Le puedo preguntar a Aliana que si hay manera de que ella, al mandarnos todos sus datos, nos mande algunos ejercicios y nosotros podamos participar. Como de ella, pues yo veo que comunicarme, voy a tener que afilar estos oídos para poder hacer algo, pero que si ella me puede en realidad mostrar la guía y que yo me esté comunicando con ella frecuentemente, pregúntale. claro que ¿Sí? sí. Ella te entendió y ella está manifestando que sí. Yo te doy el número Ah, de bueno. ella E y lógico, nada. Adicional a eso, a los que no saben, también bueno, para finalizar, cuéntanos un poco de los voluntariados y esas cosas espectaculares que también tienen allá. Qué rico, ahí sim. está Pablo diciendo que él puede. Ok, gracias, Mili. Obrigada eu. Obrigada. Sim, sim. Ah, bueno, ok, gracias. Obrigada, Dora. Sim, Gracias, muy pode. linda. Pablo, muchas gracias por su participación y propuesta. Y bueno, realmente vamos a dejar acá la grabación. A todos muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con otras masterclass.